Irmãos, a vida é uma grande bênção e somente Deus é quem pode dar a vida. Nós lemos no início do nosso culto que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é a própria vida. Ele, o Pai e o Espírito Santo, Deus, o Deus triuno, é o Deus eterno, é o Deus eternamente vivo. Deus, meus irmãos, é o único ser autônomo. Deus não precisa de nada, Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Deus é ilimitado, Deus é todo-poderoso. Mas Deus resolveu criar um universo, dar vida à sua criação. E o livro de Gênesis nos mostra isso logo lá no seu início. Nós temos, meus irmãos, há 1 ano e meio, estudado este livro todos os domingos à noite. E nós vimos lá no início, Deus com a sua palavra, criando todas as coisas, dando vida a cada uma das criaturas. E finalmente criando o homem e a mulher, dando vida a eles, a estes que receberam a sua imagem, foram feitos conforme a sua semelhança. Tudo era bom, tudo era perfeito, mas havia uma condição colocada por Deus ao homem, que no dia em que o homem desobedecesse a Deus e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perderia a vida, o homem morreria. E o homem então desobedece a Deus. A morte, ela entra na criação. A terra se torna maldita por causa do homem. O próprio homem se torna maldito. Ele é expulso do jardim. Mas ali no jardim ainda, pouco antes dele ser expulso, Deus ali dá uma esperança. Deus ali faz uma promessa, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. A promessa de Jesus Cristo, a promessa do Salvador, do Redentor, daquele que disse que é a própria vida. Então, sim, o pecado ele trouxe a morte para a humanidade, trouxe a morte para a criação, mas havia a esperança, a promessa daquele que traria a vida, daquele que resgataria da morte aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. E como eu disse, meus irmãos, a vida é uma bênção, mas por causa do pecado, a vida uma hora vai acabar. De todos nós, meus irmãos, que estamos aqui nesta noite, um dia será o último dia. E você não sabe quando vai ser esse dia. Eu não sei quando será esse dia. Talvez, meus irmãos, esse dia seja motivado por uma enfermidade. Talvez seja motivado por um acidente. Nós não sabemos. Deus sabe. Salmo 139, versículo 16, Davi escreveu que todos os nossos dias foram contados e determinados por Deus. Deus sabe quantos dias você e eu temos. E quando será o nosso último dia? Mas, meus irmãos, esse texto que nós vamos ler hoje, vamos meditar nele, vamos expô-lo, vai nos ensinar a maneira como nós devemos nos despedir deste mundo. Como devemos ir embora deste mundo. E como devemos também viver nesse mundo antes de nos despedirmos dele. Jacó aqui, meus irmãos, ele está prestes a morrer. Jacó foi um homem, nós temos estudado a família de Jacó, os patriarcas. Jacó foi um homem como você e eu. Um homem pecador, um homem que tinha problemas na sua casa, um homem com uma família complicada, que havia enganado seu irmão, enganado seu pai, que estava jurado de morte pelo seu irmão, que precisou fugir de casa, um homem que se apaixonou pela sua prima Raquel e que trabalhou 7 anos por ela e foi enganado pelo seu tio, que se tornou seu sogro, tendo que trabalhar mais 7. Ele se viu obrigado a se casar com 2 mulheres, Lia e Raquel, sendo que Lia ele não amava.
tendo ainda mais 2 concubinas, Bila e Zilpa. Ele teve 12 filhos homens, teve filhas. Tivemos problemas nessa casa, tivemos disputas familiares, irmãos que brigavam, irmãos ciumentos. O próprio Jacó tinha preferência por 2 filhos, José e Benjamim. Jacó teve uma vida muito conturbada, mas Deus transformou Jacó em Israel. Transformou aquele que era o enganador no príncipe com Deus, que é o que significam os nomes Jacó, enganador, Israel, príncipe com Deus. E agora Jacó está prestes a morrer. Jacó está no Egito, na terra de Gósen, e está prestes a se despedir deste mundo. E nós vamos ver como é que ele faz isso, meus irmãos, os seus últimos momentos, a despedida do último patriarca. Capítulo 47, versículo 27 diz assim: Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Jacó, com a sua família, já estavam há quase 17 anos. Jacó passou 17 anos no Egito. Você se lembra que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi parar no Egito, ele foi escravo na casa de Potifar, depois ele foi preso injustamente, depois ele acabou se tornando governador no Egito e houve uma fome na terra, os filhos de Jacó foram comprar alimento, houve um conturbado momento ali, José se revelou aos seus irmãos e trouxe seus irmãos, suas famílias, seu pai, Jacó, para o Egito e ali o sustentou durante todo o tempo em que José foi governador do Egito. É interessante, meus irmãos, que a família de Jacó foi muito abençoada por Deus no Egito. Você deve se lembrar que há 2 domingos atrás, quando nós chegamos até a primeira parte do capítulo 47, a fome foi apertando no Egito a tal ponto dos egípcios precisarem vender o seu gado e a sua terra e até mesmo se venderem como escravos para que eles pudessem ter comida na mesa. Só que com a família de Jacó foi diferente. O texto nos diz, meus irmãos, que eles possuíram a terra de Gósen, eles chegaram até comprar, e ao invés de vender terras, eles compraram uma parte da terra do Egito. Eles foram abençoados, eles multiplicaram, eles tiveram pão na mesa. Jacó foi muito abençoado no Egito, mas apesar disso, ele sabia que o Egito não era o seu lar, o Egito não era a sua casa, não era o seu lugar. Então ele chamou o seu filho José e pediu para que José, depois que ele morresse, depois que Jacó morresse, que José o sepultasse em Canaã. Parece estranho, né? Para que esse preciosismo? Tanto faz ser sepultado no Egito ou em Canaã. A gente vai entender mais tarde que não era assim tão simples assim. Jacó ele entendia que Canaã era a terra prometida, era o lugar, a terra que Deus havia prometido ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque e a ele mesmo, e a toda a sua descendência. Era um lugar onde estava sepultado seus avós, Abraão e Sara, seus pais, Isaque e Rebeca, sua primeira esposa, Lia, e ele queria ser sepultado ali. E José faz essa promessa, José jura que sepultaria Jacó naquele lugar, na terra de Canaã. Aí o que acontece? No capítulo 48, Jacó adoece. A saúde de Jacó piora. Pela primeira vez na Bíblia, nós encontramos uma pessoa enferma. Capítulo 48, versículo 1 em diante. Passadas estas coisas, disseram a José:
teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho. Havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Bom, Jacó adoece, José fica sabendo, José vai visitar seu pai. José leva seus 2 filhos, Manassés, o mais velho, Efraim, o caçula. E quando eles se encontram, Jacó então ele se lembra das bênçãos de Deus. E Jacó então chama os seus 2 netos e os adota como seus filhos. Ele diz aqui: agora eles são meus, versículo 5, são meus, Efraim e Manassés são meus como Rúben e Simeão. Isso significa que Efraim e Manassés seriam agora herdeiros de Jacó no mesmo padrão que os outros filhos. E ele vai falar para José o seguinte: os filhos que você tiver depois serão os seus herdeiros, mas esses 2 aqui vão ser meus. E aí Jacó faz uma coisa estranha, aparentemente estranha. O que ele faz? Naquela época, nós já falamos isso várias vezes aqui, o filho mais velho, o filho primogênito, recebia o dobro da herança, o dobro da bênção. E aí, o que José faz? José coloca Manassés, o filho mais velho, diante da mão direita de Jacó. A mão direita era a mão que abençoava mais, E Efraim, o mais novo, diante da mão esquerda. A mão esquerda
era que abençoava menos. Só que aí Jacó cruza as mãos e abençoa mais o caçula do que o mais velho. José não entende isso. Mas Jacó fala assim, olha, ele, o mais novo, Efraim, vai ser um povo maior do que o do mais velho. E de fato é o que acontece, Efraim se torna uma tribo de Israel, uma das maiores do norte, muito maior que Manassés. E Jacó também faz uma outra coisa parecida com essa. No final do capítulo 48, ele diz para José o seguinte, versículo 22, dou-te mais que a teus irmãos. Lembra que eu falei que o primogênito recebia uma herança maior? Quem que era o primogênito de Jacó? Rúben. Mas Rúben não recebe a herança maior, e nós vamos ver o porquê. Jacó dá uma herança maior, uma bênção maior para José. Ele dá uma terra a mais, essa terra que ele fala dos amorreus, aquela terra que Simeão e Levi mataram lá, a família de Siquém conquistou tudo aquilo. Jacó dá aquilo para José, dá uma bênção maior, a bênção que deveria ser do primogênito Rúben, ele dá para José. E por que Rúben não recebeu essa bênção? Nós vamos encontrar isso no capítulo 49, quando Jacó, já ali no finalzinho, podemos dizer que é o dia final de Jacó, ele vai chamar os seus 12 filhos e ele vai dar uma bênção profética a cada um deles. Nós vamos ler o capítulo 49. Diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já arretaram touros. Maldito seja o teu furor, pois era forte. E a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-te como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho e serviu. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem.
O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São essas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. O que acontece aqui, meus irmãos? No último dia da sua morte, aliás, o último dia da sua vida, Jacó reúne seus 12 filhos e profere palavras proféticas a eles. Eu não vou falar de um por um aqui, mas eu vou destacar alguns. Rúben era o primogênito, é o que ele fala aqui. A Rúben deveria caber a bênção da primogenitura, a bênção de ter a maior herança. Mas vocês devem se lembrar que Rúben, ele profanou o leito de seu pai quando ele se deitou com uma de suas concubinas, com Bila. Ele desonrou seu pai. Então, por causa disso, Rúben perdeu a primogenitura. Simeão e Levi, o segundo e o terceiro filhos, eles também receberam uma repreensão de Jacó. Por quê? Porque eles agiram com violência na cidade de Siquém. Vocês devem se lembrar também. Simeão e Levi eles se vingaram do estupro que Siquém havia feito contra sua irmã, Diná, e eles agiram com violência e mataram todos os homens da cidade de Siquém. Jacó repreende Simeão e Levi também. Judá aqui, o quarto filho, o nome Judá significa louvor. Você se lembra que Lia, quando teve Judá, ela louvou a Deus pelo nascimento de Judá. Ele começa dizendo no versículo 8 aqui, 49:8, Judá, teus irmãos te louvarão. É interessante que Davi, o salmista, você lembra que os salmos são o livro de cânticos de Israel, o livro de louvores de Israel. Davi era um descendente de Judá. E é interessante também, falando nisso, que da tribo de Judá sairiam os reis. Quando ele fala aqui no versículo 9, chamando Judá de leãozinho. No Antigo Oriente, o leão era a imagem da realeza, da majestade dos reis. Versículo 10 diz que o cetro não se arredará de Judá. E você se lembra que da tribo de Judá vieram toda a linhagem real. Davi, Salomão, toda a linhagem real de Judá veio desse filho de Jacó. Até, olha o final do versículo 10, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quem é Siló? Cristo. Da tribo de Judá veio Cristo, o Rei dos Reis. E diz aqui, a ele obedecerão os povos. Vejam, os reis de Judá, eles reinaram sobre Judá. Siló reina sobre todos os povos. Jesus reina sobre toda a terra. Ele descendeu de Judá. E eu vou pular aqui até José, no versículo
23, quando Jacó ele menciona um episódio da vida de José, ele diz assim: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos. Nós vimos já aquele episódio que José ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. É o que ele está falando aqui, né? Os flecheiros lhe dão amargura. Aquela maldade que os irmãos de José fizeram contra ele, Jacó aqui compara com flecheiros que atingem o peito de uma pessoa, lhe causando sofrimento. Agora o versículo 24 diz: o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos. Apesar de todo o sofrimento que José passou, ele permaneceu firme. E Jacó, então, meus irmãos, ele finalmente morre, né? O final do capítulo 49 diz que ele expira e ele foi reunido ao seu povo. Ele tanto queria ser sepultado com a sua família, como ele diz aqui no final do 49, né? Com Abraão, com Sara, com Isaac e Rebeca, com Lia, e é o que vai acontecer aqui no capítulo 50. Nós vamos ver todo um cortejo longo que vai do Egito até Canaã. E a gente vai ler o capítulo 50, do 1 até o 14. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, que eram médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, todos os principais da terra do Egito, como também toda a terra de José e os seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhes os seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna, no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o heteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Então, finalmente, Jacó, ele foi sepultado pelos seus filhos na caverna de Macpela, junto com a sua família, junto na terra que Deus havia prometido, né? Junto com sua esposa, seus pais e também seus avós. Quais as lições que nós tiramos desse texto longo que nós lemos? Nós tiramos algumas lições, meus irmãos. Primeiro, a gente tem falado por várias vezes que essa terra não é o nosso lugar. Por mais que você goste da sua casa, por mais que você goste do seu bairro, da sua cidade, por mais que você esteja acostumado com o lugar onde você está, por mais que você seja abençoado neste mundo, nesta vida, essa terra não é a sua terra, não é o seu lugar. Jacó foi abençoado na terra do Egito, mas ele sabia que a terra do Egito não era o seu lugar. Ele sabia que ele queria voltar para a sua terra, ser sepultado em Canaã. E como eu falei, né, alguns minutos atrás, pode parecer preciosismo isso,
porque o tanto faz onde vai enterrar. Só que não. Aqui Jacó estava apontando, esse desejo de Jacó que foi atendido, estava apontando para algo muito maior. Porque não somente o corpo de Jacó voltou para casa, mas a alma também. Eclesiastes vai nos dizer, o livro de Eclesiastes, meus irmãos, vai nos dizer que depois que nós morremos, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. O corpo de Jacó foi para o pó da terra prometida, de Canaã, mas a sua alma, o seu espírito, foi para Deus. Isso Jacó sabia, que essa terra não era a sua terra, mas sim a casa do Senhor, a casa de Deus. E ele sabia disso porque ele tinha certeza da sua salvação. No texto aqui do capítulo 49, entre as bênçãos que Jacó proferiu aos seus filhos, Jacó faz uma breve oração, aqui no versículo 18, 49 e 18. Ele diz o seguinte: a tua salvação espero, ó Senhor. Jacó tinha esperança. Jacó ele não se apegava, meus irmãos, às coisas dessa terra. Apesar de ele ter sido um homem abençoado, tanto materialmente como espiritualmente, nessa terra, nessa vida, ele sabia que o mais importante era a sua salvação. O mais importante era a eternidade. Então, por mais que você seja abençoado nessa terra, por mais que Deus te dê bens, por mais que Deus te dê bênçãos, por mais que Deus te dê alegrias nessa vida, não se apegue às coisas desse mundo. Não coloque as suas esperanças nos homens deste mundo, nos governos humanos. Não coloque as suas esperanças no seu trabalho, na sua força, na sua saúde, na sua família, em pessoas, em objetos, em bens. Coloque a sua esperança apenas naquele que é o Salvador, porque essa não é a sua terra. Um dia você vai morrer como Jacó morreu. E para onde você vai? Você vai para casa? Um cristão verdadeiro, ele vai para casa. Para a casa do Pai, conforme nós lemos lá em João capítulo 14. A casa de meu Pai há muitas moradas. O cristão verdadeiro, ele sabe que ele é um peregrino neste mundo. Ele é um forasteiro neste mundo. Ele está de passagem. O que são 147 anos, que foi o tempo de vida de Jacó, diante da eternidade. E você sabe que eu e você não vamos viver 147 anos. Essa idade eram idades dos homens da antiguidade. Hoje, pouquíssimos passam dos 100. Mas seja como for, mesmo que você tenha uma vida longa nessa terra, a eternidade te espera. E onde você passará a eternidade? Se você é um cristão verdadeiro, você sabe que você passará a eternidade em casa. Segundo lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que nessa vida, além das bênçãos que nós vamos receber momentos difíceis também. Nós vimos no capítulo 48 que Jacó adoeceu. Primeira vez na Bíblia que nós vemos uma enfermidade. Jacó adoeceu. Crentes adoecem. Crentes são abençoados, mas crentes também às vezes têm que passar pelo sofrimento. José sofreu sendo vendido pelos seus irmãos, sendo escravo, sendo preso injustamente. E Jacó sofreu com uma enfermidade. Ele estava praticamente cego, o texto diz. Quantos de nós aqui passamos por enfermidades? E quantos de nós aqui seremos levados por alguma enfermidade? Como eu disse, você não sabe o último dia da sua vida. E você não sabe como que você vai embora dessa vida. Alguns será por um acidente, outros será por uma enfermidade. Mas se você ficar enfermo, não fique uma pessoa amargurada. Algumas pessoas, quando ficam doentes, ficam amarguradas, ficam ranzinzas, ficam de mau humor, ficam de mal com a vida, ficam de mal com Deus, reclamam, murmuram, praguejam. O cristão não, o cristão quando ele fica doente, ele se lembra das bênçãos de Deus. Foi o que Jacó fez aqui no capítulo 48.
Aqui no capítulo 48, versículo 3 e versículo 4, ele se lembra que Deus Todo-Poderoso apareceu para ele, o abençoou, lhe fez uma promessa que seria fecundo, que multiplicaria, que a descendência seria perpétua. Ou seja, Jacó, no leito de morte, diante da enfermidade, ele louva a Deus pelas promessas. Então, quando você ficar doente, talvez Deus te cure, ou talvez Deus te leve por meio dessa doença. Mas a doença, meus irmãos, é uma oportunidade que nós temos para nos lembrarmos das bênçãos de Deus. Deus é bom, até na doença, até na enfermidade, até na morte. Para o crente, Deus é bom o tempo todo. Porque Deus, Ele abençoa e Ele cumpre as suas promessas. Terceiro, nós aprendemos, meus irmãos, que Deus, Ele demonstra a sua graça da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer e a quem Ele quer. Nós vimos também no texto do capítulo 48 que Jacó aqui ele inverteu as bênçãos. Ele deu uma bênção maior para Efraim, o filho mais novo de José, do que para Manassés, o mais velho. Ele também deu uma bênção maior, uma herança maior para José, o 11º filho, do que para Rúben, o primogênito. E nós vimos aqui em Gênesis, meus irmãos, esse é o penúltimo sermão de Gênesis, agora em novembro nós teremos o último. Nós vimos aqui em Gênesis que Deus, Ele não faz as coisas de acordo com os padrões humanos. Naquela época, os padrões humanos era que o filho mais velho recebia a maior parte da herança, o dobro da herança, o dobro das bênçãos. Deus, Ele faz o contrário. Deus, Ele faz o que Ele quer. Deus escolheu Abel, o mais novo, e não Caim. Deus, Ele escolheu Isaque, o mais novo, e não Ismael. Deus escolheu Jacó, o mais novo, e não Esaú, o mais velho. Então vejam, meus irmãos, Deus ele não se apega a padrões humanos. Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer. A alguns Ele dá mais, a outros Ele dá menos. E não há injustiça em Deus nisso. Deus, Ele é soberano, Deus é autônomo e Deus é gracioso, porque mesmo aqueles a quem Ele dá menos, é graça. Tudo é graça de Deus. Seja você recebendo mais, seja você recebendo menos. Tudo é graça do Senhor. Em seguida, meus irmãos, em quarto lugar, nós somos lembrados que Deus nos retribui segundo as nossas ações. Gálatas 6,7, nós encontramos a lei da semeadura. Diz assim, Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Rúben pecou contra Deus, pecou contra seu pai, e por causa disso ele perdeu o privilégio de ter a bênção, a herança da primogenitura. Meus irmãos, todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz. Você vai para o céu. Se você crer, você vai para o céu. Você está salvo, perdoado. Mas, presta atenção numa coisa. Nessa vida, você pode colher consequências do seu pecado. É diferente. O preço do seu pecado foi pago na cruz, mas consequências do seu pecado, talvez você sofra nessa vida. Rúben, ele sofreu as consequências do pecado nessa vida. Miriam, a irmã de Moisés, foi uma mulher crente, sim, mas ela ficou doente, ela sofreu lepra por causa do seu pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, crente, lógico, foi perdoado pelo seu pecado, mas ele teve sofrimento na sua casa. 3 filhos mortos, uma filha estuprada pelo próprio irmão. Então presta atenção numa coisa, não é porque você é crente, porque você é salvo, que salvação não se perde, que você pode sair pecando aí do jeito que você quiser. Sim, Deus te perdoa.
Se você é um crente, você não vai sair pecando do jeito que você quiser, porque você vai querer agradar a Deus. Mas lembre-se, às vezes nós passamos por sofrimentos e às vezes Deus nos castiga pelos nossos pecados. Deus nos disciplina pelos nossos pecados. Não na eternidade, não no lugar inventado pela Igreja Católica chamado purgatório. E hoje é dia da reforma, nós falamos isso na escola dominical, que eles inventaram isso para arrecadar dinheiro, para fazer, vendendo indulgências, para construir a capela, a Basílica de São Pedro. As pessoas, elas não morrem e vão pagar os seus pecados. Cristo já pagou os pecados do seu povo na cruz. Mas, nessa vida, pode ser que você seja disciplinado por Deus. Sofra nessa vida em consequência de um pecado. Como Rúben, como Miriam, como Davi, como o ladrão da cruz. Ele foi perdoado, ele foi para o céu. Mas isso não impediu dele ser morto pelos seus crimes. Então tome cuidado. Deus, ele pode sim te disciplinar nessa vida pelas coisas que você faz. Você foi perdoado na cruz, mas pode ser que nessa vida você passe por sofrimentos por causa do seu pecado. E por último, meus irmãos, na morte nós somos lembrados que nós vamos voltar para casa. Jacó, ele voltou para Canaã. E nós vamos voltar para casa. Pensa no seguinte comigo. Como eu falei no início, e eu concluo dizendo as mesmas palavras. Você não sabe quando você vai morrer. Mas o crente não tem medo da morte. Para o crente, presta atenção. A morte, ela é uma maldição por causa do pecado. Mas Paulo vai dizer que morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O crente sabe que quando chegar a sua hora, ele vai estar com Cristo. Quando ele chegar a sua hora, ele não vai para um lugar de sofrimento, mas ele vai para um lugar de glória, para um lugar de alegria, para um lugar de paz. Toda a paz que esse mundo não dá, toda a alegria que esse mundo não dá, você tem em Cristo, aqui. Não plenamente, por causa que nós ainda somos pecadores, mas nós teremos plenamente no céu. E no céu, meus irmãos, quando nós estivermos no céu, o céu não é o final, é apenas uma espera para o novo céu e nova terra. As ruas de ouro, os palácios, as mansões celestiais. Essa sim será a nossa terra definitiva. Esse sim será o nosso lugar definitivo. Então não se apegue às coisas desse mundo. Não ajunte tesouros nessa terra. Não coloque a sua confiança em pessoas, em governos, em si mesmo, em bens, mas coloque os seus olhos em Cristo Jesus. Espere por Ele, pela salvação dEle, como Jacó esperava. E fale, Senhor, volta logo. Obrigado pelas bênçãos, o Senhor tem me abençoado nesse mundo, às vezes eu sofro também, mas volta logo, para que eu esteja com o Senhor em casa, no seu lugar, na casa do Pai. E aí, meus irmãos, não vai ter mais doença, não vai ter mais sofrimento, não vai ter problema. Seremos uma só família, um só povo, na presença do Senhor, na casa do Senhor. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos. Amém.